Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula muito importante. Hoje a gente vai trabalhar o título 2 da Lei 17.752, que trata o quê? Do Estatuto do Servidor Público do município de Rondonópolis, né? Vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Então, hoje a aula que a gente chama lá de provimento. Nós iremos abordar o artigo 7º até o artigo 43, né, do Estatuto de Rondonópolis, né? Olha aí, a ementa do Estatuto, né, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, das autarquias, fundações municipais e da outras providências, né? Professor, como é que está estruturado o Estatuto, o RGU, né? Está em capítulos, né? O capítulo 1º nós já finalizamos, né? Essa aula, né, a gente vai trabalhar agora, né? Do provimento, né? Ainda faz parte ainda do título 1º, tá? Do título 1º, e nós iremos abordar agora o seguinte, ó, do provimento, né? Capítulo provimento. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, tá? Até o capítulo 6º, que é da substituição. Todos esses assuntos aqui nós iremos abordar nessa aula, né? Professor, e aí, professor? Cara, eu tenho que explicar uma coisa para vocês, né? Eu não consegui um PDF da lei para transcrever no PowerPoint, né? Eu não consegui isso, a legislação que eu consegui foi lá nas leis municipais, um site aí nacional, inclusive, tá? Um site aí de bastante consulta de legislação dos municípios, de todos os municípios do Brasil, inclusive, né? Então, o que eu quero falar para vocês, cara? Então, a gente vai usar uma metodologia um pouco diferenciada. E se você aí, tá? Você tem a lei aí consolidada, se você tem essa lei aí em um arquivo do Word ou um PDF, por favor, encaminha para mim, tá? Você pode estar encaminhando aí, tá? Para o meu, vou até usar aqui, ó. Você pode estar encaminhando para mim no meu WhatsApp pessoal, ó. Tá? 65, ó, 39, né? Ó, 62, 11, 42. Ou você pode ir lá, né, no Instagram da LAC Concursos, ó, né? O direct da LAC Concursos, porque eu digo para vocês que eu sou o cara, eu faço questão de responder, tá? LAC Concurso, né? Eu faço questão aí de responder tudo, né? Todos os directs, todos os comentários aí, eu faço questão de responder. Então, você estará falando comigo, tá? E eu sou um cara estabelecido aqui em Cuiabá, é muito fácil aí me encontrar aí. Bacana? Então, tá aqui. Então, como é que vai ser a dinâmica, professor? Eu não gosto de fazer isso porque fica meio desmobilizado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu abri aqui uma aba, aqui, ó, beleza, tá? Eu abri essa aba aqui, e esse aqui é o capítulo 2. Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é uma página da internet, tá? Esse aqui é uma página da internet. Então, esse aqui é uma página da internet. Vamos lá, né? Provimento, né? Então, vamos lá. Disposições gerais do provimento, né? Artigo 7º, né? Primeira coisa, eu tenho que explicar para vocês o que é o provimento, tá? O que é o provimento? Então, o professor vai estar fazendo isso aqui toda hora, ó. Né? Vamos lá, vai ser uma dinâmica, né? Então, agora, o assunto que nós iremos abordar é o assunto chamado de provimento. Professor, o que é o provimento? Olha aqui, ó, provimento. Ó, provimento. Ok, né? O que é o provimento? O provimento é investidura. É entrada num cara que nós chamamos de cargo, tá? Cargo. Eu vou até anotar aqui melhor, né? Eu vou colocar cargo público. Aí, ó. Isso é o provimento, né? Esse aqui é o provimento, né? Aí, professor, é o seguinte, para ocorrer esse provimento, né? Você vai ter que ter o quê? Os requisitos. Os requisitos nós iremos tratar agora no artigo 7º, né? Beleza. Professor, tudo bem, provimento. Cara, nós temos diversas formas de provimento, tá? Diversas formas de provimento, e eu garanto para você que se você assistir essa videoaula até o final dessa videoaula, você não vai errar nenhuma questão de concurso nesse concurso do município de Rondonópolis e qualquer outro município. Por quê? Porque é o seguinte, a ideia é a mesma. Embora nós não tenhamos um código de direito administrativo, mas é isso que é trabalhado aí nos códigos do Brasil todo, nos estatutos, né? Professor, temos os requisitos. Qual que é o outro assunto importante? Ó,
nós temos uma caixa chamada formas, né? Formas de provimento. E aí, professor, macete, ó, 4 R's mais ANP, tá? 4 R's mais ANP. 4 R's, professor, né? Nós temos aqui, ó, reversão, recondução, ó, nós temos aqui reintegração, nós temos reintegração e nós temos aqui a readaptação. 4 R's, ó, 1 R, 2 R, 3 R's, 4 R's, né? Professor, reversão, coloca aí entre parênteses, do aposentado. Recondução, né? Do inabilitado, para você fixar, né? Da reintegração, do demitido. E readaptação, do servidor doente. Beleza? São os 4 R's, ó. São os 4 R's aqui. Né? A, aproveitamento. N, nomeação. E P, promoção. Cara, só vocês saberem isso, vocês já vão acertar várias questões. De todos esses assuntos aqui, nós iremos comentar nessa aula, né? Beleza, então, ao provimento, ou seja, aqui está essa pessoa aqui, beleza? Está essa pessoa aqui, tá? O que acontece? Vai fazer o provimento. Forma de provimento, essas são os provimentos, né? Aí nós temos aqui a nomeação, que é o provimento originário. A gente vai falar nessa aula também. E aí, professor? E o pessoal está aqui, está investido, né? A investidura, investido, né? E quando a pessoa sai, professor, do cargo público, deixa o cargo público, né? Ele saiu, não é mais ocupante, né? Aí nós temos o nome de vacância. Aí, ó, vacância, o cargo está vago. A gente vai estudar todas essas formas de provimento. Então, esse é o provimento, né? Aí vamos estudar os requisitos, a gente vai estudar o concurso, a gente vai estudar a nomeação, todas aquelas formas. Esse é o objeto principal dessa aula. Bacana? Provimento, pago, você já sabe o que é o provimento, tá? Você já sabe o que é o provimento. Ok, beleza, vamos lá. Pagando aqui o nosso quadro, né? Nosso quadro aqui, nossa tela da nossa televisão. Vamos apagar aqui o nosso quadro, tá? Vamos apagar o quadro aqui, da ESC aqui, ESC de novo, né? E vamos voltar agora para a lei. Aí, né? Ó, provimento. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público, né? Aí no serviço público, tá? Então nós temos aí, primeiro, a nacionalidade brasileira. Acho que tá com um pouquinho de... Opa, o que eu fiz aqui, professor? Beleza, dá para ler assim, né? Ó, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público, né? Beleza? Então aí, nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira, né? Aí nós temos aqui, nacionalidade brasileira, ok. Eu vou fazendo a leitura, né? E a gente vai fazendo esse texto aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu verificar se eu consigo colocar uma resolução melhor aqui, ó. 150, aí melhorou, né? Melhorou aqui, né? Melhorou. Então, nós estamos no artigo 12, né? Aqui. Isso, né? Mas aí está nessa posição aqui a tela, né? Aí, ó, não está configuradinho, bonitinho, né? A tela aqui, tá? Não tem essa configuração bonitinha aqui. Mas dá para ler, vamos embora, né? Vamos aqui, Aí. Eu faço a leitura, tá? Eu vou fazer a leitura aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nacionalidade brasileira. Beleza, tá? Nacionalidade brasileira. Professor, o que significa nacionalidade brasileira, professor? Tá? Ó, nacionalidade primeiro requisito, né? Aqui são tanto os brasileiros chamados de nato, né? De nato, né? Nato, e os brasileiros naturalizados. Ó, brasileiros naturalizados, né? Então, tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado, ele é permitido fazer concurso público. Ah, professor, tem um venezuelano aqui na esquina. Ele pode fazer concurso público? Não. Por que que não? Porque ele é estrangeiro. Ele é estrangeiro. Então, você tem que ter um vínculo. Assim quis a Constituição. Você tem que ter um vínculo, né?
Beleza, né? Professor, isso aí é o básico. Se o examinador quiser, professor, se o examinador quiser complicar a sua vida, ele vai complicar a sua vida. Por quê? Porque nós temos aqui uma outra categoria, olha só, né? O famoso português equiparado. Ó, português equiparado. Português é brasileiro? Não. Português não é brasileiro. Português não é brasileiro, ele é um estrangeiro. Mas, equiparado, né? Mas o que acontece? Como o Brasil tem um laço muito forte com Portugal, a Constituição Federal e a Constituição Portuguesa definiram o seguinte, né? Um e outro, né? Falou o seguinte, olha, se houver reciprocidade, ou seja, se lá em Portugal também aceitarem portugueses brasileiros no serviço público, aqui nós iremos aceitar. Tá? Então ele pode fazer o concurso aí de Rondonópolis, português equiparado, né? Beleza, então nós temos aí essa situação aí. Então, nacionalidade brasileira, ok? Gozo dos direitos políticos, né? A quitação das obrigações militares, né? E eleitorais, tá? Nós temos aí essa situação, né? Deixa eu fazer uma mágica aqui, ver se eu consigo tirar essa, ó. Ixi, ficou pior, né, gente? Professor. Ah, já sei. Aí, agora sim. Olha aí, ó. Pronto, professor. Ó, aí. Tá? Ó, não corta nada não. Vamos colocar esses, considera isso como... Aí, ó. Agora sim. Agora dá para o aluno ler, né? Ó, agora dá para o aluno ler. Porque antes não estava conseguindo o aluno ler, ó. Então, só um requisito. Primeiro, nacionalidade brasileira. Gosto dos direitos políticos, né? Ok, o que é o direito político, né? É a capacidade do sujeito votar e ser votado, tá? Então, essa é a capacidade. Então, ele tem que ter essa capacidade aí para ser servidor público, né? Para ter o provimento. Olha o que está escrito no caput, ó. Ó, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público, básicos, né? Por que o cara aqui, ele falou básico, né? É muito simples, né? São requisitos básicos, né? Essa lei aqui, tá? Que é a lei 17.052 de 1990, tá? É uma lei que trata de quê? Ela trata do estatuto. Ok? Ó, eu expliquei isso na primeira aula. Esse estatuto aqui é o regime jurídico único. O que acontece? Na legislação de pessoal, o que acontece? Você vai ter, né, por exemplo, ó, você vai ter que ter o quê? Mais uma lei específica, tá? Lei específica da carreira. Lei específica da carreira. Tá? Por exemplo, você vai ser guarda municipal, você vai ter o estatuto da guarda municipal. Então, ele estará sujeito ao estatuto, que é o básico com isso aqui, mais a lei específica, que é o nada mais o quê? O plano de cargos, carreiras e salários, né? A IPCCS, né? Isso aqui é o cargos, carreira, cada carreira tem uma dessas. Você vai trabalhar no legislativo do município de Rondonópolis, lá tem a lei específica. Bacana, então por isso que fala requisitos básicos, né? Que deverão ser atendidos por todos, né? Beleza, fechou, né? Ok, vamos lá. Requisitos. Primeiro, nacionalidade brasileira, a gente já explicou, tanto brasileiros natos quanto naturalizados. Gozo dos direitos políticos, é a capacidade do cara votar e ser votado. Quitação das obrigações militares e eleitorais, é outro requisito básico. E aí nós temos aqui uma situação muito importante, que é essa aqui. Idade mínima de 14 anos, né? Isso aqui é novo, né? É a primeira vez que eu vejo isso no estatuto, né? O que acontece? Normalmente, a idade mínima são de 18 anos, né? Olha, ó, 18 anos, né? Então, 18 anos para o ingresso, né? Isso aqui, acredito eu, se você for considerar, o estatuto é de 1990, tá? 1990, logo depois nós tivemos o ECA, né? Então, o estatuto aqui deve ter sido provavelmente antes das legislações aí referentes à infância e à adolescência, né? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Embora esteja aqui 14 anos, você pode ter certeza que o provimento é a partir de 18 anos. Ou seja, isso aqui você tem que saber, tá? Isso aqui você tem que saber. Por que você tem que saber esse cara aqui? Porque isso aqui pode ser objeto de prova.
esse cara aqui pode ser objeto de prova para vocês, idade mínima 14 anos aí, você vai ter que saber isso, né? Ah, como é que vai cair na prova? Na prova de vocês, olha lá. Um dos requisitos básicos consagrados pelo Estatuto e Regime Jurídico Único do município de Rondonópolis tem como idade mínima para o ingresso 14 anos, correto, tá? 14 anos, correto aí. Tá, isso aí, tenho certeza, que o legislador quis o quê? Ele quis atender os requisitos, aí do menor aprendiz, né? Do menor aprendiz, mas hoje nós sabemos que o Estatuto da Infância, da Criança, né? O ECA, né, ele não permite aí que o menor trabalhe. Ok, então esses são os 4 requisitos básicos, né? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Olha aí, as atribuições do cargo. Por isso que na legislação de pessoal você sempre tem 2 leis. Você tem um estatuto básico, que é esse estatuto, e depois você vai ter o quê? Você vai ter o cargo específico, né? Por exemplo, né? Cargo de analista judiciário, cargo de analista legislativo. O que acontece com esses cargos, né? Exige, analista, né? Área jurídica, vai exigir o quê? O curso superior em direito. Em direito, uma formação específica. Então, outros requisitos, o legislador ele passa para a lei específica da carreira. Assim que funciona. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, e para as quais serão reservadas 10% das vagas oferecidas no concurso, né? Então, o parágrafo 2º, ele garante o quê? As famosas vagas para PCD, né? Portadoras, pessoas portadoras com deficiência, ó. Pessoas, né, portadoras de deficiência. Então, é o seguinte, ele tem qual direito? Ele tem o direito de se inscrever, tá? Ele não tem direito à posse, ele vai ter direito à posse, à nomeação, se ele for o quê? Se ele for aprovado. Tá? Então, entendeu? Escrevendo no concurso. Cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Preste atenção nisso. Tá? O que acontece? A pessoa ela tem deficiência. Ok. E tem um cargo. Ela pode se inscrever? Pode se inscrever. Mas preste atenção. O cargo não pode se adaptar à pessoa. E sim a pessoa se adaptar ao cargo. Tá? Eu vou dar um exemplo aí clássico, né? É o cargo de escrivão, por exemplo. Né? O cargo de escrivão tem a prova de digitação, escrivão aí da Polícia Civil. Beleza. O cara tem uma deficiência, né? O cara tem... Qual que é a deficiência do cara? O cara é cadeirante, por exemplo. Beleza. Ele é cadeirante. Eu pergunto, esse cadeirante, essa pessoa, ele pode se inscrever? Pode. É um direito garantido para ele, não só no Estatuto, mas na Constituição Federal também. 2. Segunda colocação, tá? Ele vai ser submetido à prova de digitação? Vai. Nas mesmas condições do normal. É isso que funciona, tá? Agora, o cara lá, ele vai fazer a prova, né, de escrivão. E o que acontece? O cara tem um dedo da mão, ele foi classificado como deficiente. Mas aí é o seguinte, ele vai estar, ele será, professor, liberado da prova de digitação? Não, ele vai ter que superar. Então, isso que é o caso do deficiente. Então, é o seguinte, questão de prova de concurso, né? Professor, e aí? Esse aqui é um ponto que eu tenho que reforçar para vocês o assunto aqui. Olha só, o que ele fala aqui? Serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso. Você tem que saber o seguinte, para pessoas com deficiência, até 10%. Professor, o que mais, né? Aí é o seguinte, tá? Aí eu tenho que passar para vocês isso aqui. Requisitos, nacionalidade brasileira, né? Opa, aqui, ó. Nacionalidade brasileira, ainda tem mais uma informação que eu tenho que passar para vocês, né? O que acontece aqui, ó? Professor, e estrangeiros? Estrangeiros podem ocupar? Podem ocupar, sim, né? Cargos, né? Mas eu não consigo enxergar isso no município de Rondonópolis, né? Eu não consigo enxergar a possibilidade do estrangeiro. Fora o estrangeiro, fora aquele estrangeiro que eu falei para vocês, que é o português equiparado, tá? Então, o que acontece, né? Olha o que tem aqui o provimento. O artigo 37, inciso 1º
da Constituição Federal. Depois, terminando aqui, eu volto lá no deficiente, porque eu esqueci esse negócio aqui, tenho que fazer esse reforço para vocês. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Ó, são acessíveis aos brasileiros, naturalizados, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, no geral e o específico, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, para provimento de estrangeiro, tem que ter uma lei definindo o ingresso para eles, né? Por exemplo, a questão do brasileiro aqui é uma norma que é chamada norma de eficácia contida. A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Ali fez, né? Aqui fez, aqui. O cara tem que estar quites aí com suas obrigações militares e eleitorais, por exemplo. Normas de eficácia limitada, é o estrangeiro. Depende de lei para a sua implementação. Professor, e a possibilidade, professor, preste atenção, gente, isso aqui é um curso completo, é um curso para você realmente aprender o estatuto. Estamos falando dos requisitos. Nacionalidade brasileira, beleza, naturalizados e português equiparado, beleza, fechou, tá? Fechou. Estrangeiro, pode, tirando português, desde que haja uma lei específica. Essa questão de estrangeiro, gente, eu digo para vocês o seguinte, é normalmente para universidades. Olha só o que diz aqui a Lei 8.112 de 90, que é o quê? Que é o Estatuto do Servidor Público Federal. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Ou seja, o Estatuto Federal permitiu que estrangeiros ocupassem cargos públicos, mas no caso federal e no caso da LC 04, ele foi bem taxativo. Somente universidades e institutos de pesquisa e conhecimento. Tá? Então, o cara lá, né, ele pode prover. Por exemplo, eu sou acadêmico de matemática na Universidade Federal e lá eu tive aula com um peruano. O cara é estrangeiro. Ele fez concurso. Pode? Pode. Ah, professor, o cara é estrangeiro. Ele tem que ser submetido ao concurso normal com os demais candidatos brasileiros e outros estrangeiros, né? Então, é permitido? Sim, estrangeiro, né? Ok. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês aí, né? Brasileiros natos e naturalizados. Só que nós temos um rol, tá? Nós temos um rol de situações que somente brasileiros natos poderão ocupar esses cargos, né? Que é o presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, presidente da Câmara do Senado, da Câmara dos Deputados, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficiais das Forças Armadas, diplomacia e o ministro da Defesa. São cargos exclusivos para ocupação de brasileiros natos, né? Beleza, né? Aí, olha só, portadoras com deficiência, né? O artigo 7º, né? Ele fala, é assegurado o direito de se inscrever, né? Vamos pegar outro aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Vamos lá, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui. Na Constituição de 88, por que no Estatuto lá de Rondonópolis, do Estatuto dos Servidores do município de Rondonópolis, colocou o seguinte, reserva de vagas para pessoas com deficiência? É muito simples, porque a Constituição Federal ele trouxe essa previsibilidade, está aqui. Ó, artigo 37, inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, a própria Constituição, no artigo 37, garantiu isso. Professor, a Constituição de 88 ela é considerada uma Constituição cidadã? Sim, a Constituição de 88 ela é considerada o quê? Uma Constituição inclusiva. Então, por isso que nós tivemos aí a adoção desse critério. Então, na Constituição Federal já existe essa obrigatoriedade na qual todos os estatutos deverão fazer o seguinte, trazer essa previsão. Professor, como é que é na Lei 8.112 de 90? Né? Vou ler para vocês. Ó. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas. Olha só, aí já é um ponto que de atenção do aluno.
No Estatuto Federal é até 20%, não é isso? No Estatuto nosso aqui, ó, é até 10%. Ah, pode. O que acontece? A Constituição falou, você tem que reservar um percentual das vagas nos concursos públicos. Aqui fez. Então, olha só, Estatuto Federal, até 20%. Estatuto do município de Rondonópolis, até 10%. Professor, e como é que é no Estatuto do Estado de Mato Grosso, na LC 04? É, no mínimo, 5%. Tá atendendo um requisito? Tá atendendo um requisito. Então, ou seja, você vai ter que decorar esse percentual, porque esse percentual aqui, ele pode ser objeto, tá? Ele pode ser objeto aí de prova. Beleza? Artigo 8, ok, né? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, tá? Do dirigente superior da autarquia e da fundação pública, né? Beleza, vamos estudar esse cara aqui. Então, nós estamos falando que é provimento. O que é provimento? É investidura, né? Então, cargos, far-se-á pelo ato de autoridade competente, né? Professor, que tipo de ato que é esse aqui? Tá? Esse aqui é chamado, atenção, de ato de governo. Ato de governo, beleza, né? Professor, quem que pode editar ato de governo? Ó, quem pode editar ato de governo é normalmente o quê? Chefe de poder. Estou entendendo, professor. Chefe de poder. E quem são os chefes de poderes, né? Aí quais são os poderes? Nós temos o poder executivo, ó, executivo. Nós temos o poder legislativo. E nós temos o poder judiciário. Aí, ó. Então, essas pessoas que poderão editar um ato de provimento. É um ato de governo, tá? É um ato de governo, só chefe de poder. No caso do Executivo de Rondonópolis, quem que é? O prefeito. Aí. Legislativo é o presidente da Câmara. Ele tem autonomia da Câmara, ok? E não tem judiciário, no caso aqui do Poder Municipal. Beleza? Fechou. Aí nós temos aqui autarquia e fundação pública. Então, o que acontece? A autarquia e a fundação pública são pessoas jurídicas que foram criadas pelo princípio da especialização, onde os seus presidentes podem ditar que é a autoridade máxima da administração pública indireta. Então, você tem que saber que é um ato de governo. Professor, o que é importante isso? Você tem que entender o seguinte, esse cara aqui é um ato de governo, beleza? É o quê? Vamos colocar aqui um ato de nomeação. Tá? Ó, nomeação. Ó, nomeação. O cara nomeou, beleza? Provimento. Você sabe que provimento é o 4 R's mais ANP. Eu coloquei um ato o quê? Como exemplo, um ato de nomeação. Chefe de prefeito, governo, ok? Esse N aqui. Professor, para desfazer um ato de nomeação, para você desfazer um ato de nomeação, vai ter o quê? A exoneração. Aí, ó. Exoneração, né? Ou demissão, por exemplo. É para você desfazer uma nomeação, né? Aí, ó. Tem outro, aposentadoria. Aí, ó. Aposentadoria, né? É o que? Para desfazer esse ato. Então, é exoneração, demissão. Isso aqui é vacância. O que eu estou explicando para vocês? Que vocês têm que se atentarem, tá? Atentarem muito para quê? Vocês vão ter que atentarem para quem faz o ato, ele vai ser a pessoa competente para desfazer o ato, né? E a autarquia e fundação pública, elas estão sujeitas aqui ao estatuto. Isso aqui, então, é um ato de governo, tá? Provimento é um ato de governo. Ali ele representa a sua chefia do seu respectivo poder. Ok. Artigo 9º. A investidura de encargo público ocorrerá com a posse. Aí. A investidura... Rapaz, aqui está uma manchinha aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Ficou lindo agora, né? Então, a investidura. O que é investidura? É ocupação. Ocupação do quê? Do cargo público. Então, você vai dar pela posse. Posse, o que é posse? Posse nada mais é do que
Tá? Uma forma de provimento. Ok. 10. São formas de provimentos em cargo público. Tá? São formas de provimento de cargo público. E aí, professor? E aí, o que eu falei para vocês? O provimento, né? Forma de provimento. 4 R's mais ANP. Tá aqui. Este é o macete. Aí vem aqui, nomeação. Beleza, tá aqui. Tá? Ok, nomeação, já foi, né? Ó, nomeação. Promoção, já foi, né? Acesso, calma. Readaptação. Ó, readaptação, ok? É um R, vamos lá. Readaptação, né? Reversão. Reversão. Que é do aposentado, né? Ok? Aproveitamento, beleza? Reintegração. E vai ter a readaptação. Readaptação, beleza? Tá? Só que a readaptação não está previsto expressamente aqui no artigo 10. Beleza, tá? Então a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender, a gente vai passar cada um desses itens aqui. Forma de provimento são essas, tá? Beleza. 4R ANP. Professor, e esse acesso? Esse acesso aqui foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Acesso foi declarado inconstitucional. O que aconteceu? Tá. Uma coisa muito importante. O grande marco para nós chama-se Constituição de 1988. A Constituição de 1988, isso nós iremos estudar na aula de hoje. Então está aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Né? O que ele falou? Ele definiu o seguinte, né? Ele tratou o cargo público como uma entidade santa, né? Ó, cargo público. O que ele falou? Que o cargo público tem livre acesso para todos os brasileiros. Só que o provimento desse cargo público originário, ele dar-se-á por concurso público. Então, concurso público, a obrigatoriedade do concurso público é invenção da Constituição Federal de 1988. Olha aí, né? Concurso público, concurso público para o provimento. Então, a pessoa que quiser ingressar, ocupar algum cargo público, estar investido em um cargo público, ele deverá ser por regra de quê? Regra geral de concurso público, principalmente para cargos efetivos. Beleza, fechou, né? Ok. E aí, prof? E aí, eu tenho que explicar para vocês. Tem que explicar para vocês esse cara aqui. Antes da Constituição de 88, pasmem, as pessoas ingressavam na prefeitura sem concurso público. Todos os cargos. Por quê? Porque não era obrigado. Não tinha às vezes tinha até uma norma municipal, uma norma estadual, que vinha aí, que poderia até obrigar, mas não era isso regra. Então veio o Constituinte em 88, vamos parar com isso. A partir de agora, o acesso aos cargos públicos efetivos dar-se-á exclusivamente por concurso público. Beleza. Dar-se-á por concurso público. Ok, né? Então essa passou a ser a regra. O que é o acesso, professor? O que é o acesso, né? É muito simples. A pessoa, ele faz concurso, por exemplo, para o nível médio. Ok? Nível médio, né? Vamos colocar aqui, ó, técnico escolar, por exemplo. Tá, ele ocupou. O cara está lá 10 anos de técnico escolar, ele foi lá na Universidade Federal de Rondonópolis, né, e fez o curso de matemática. Assim, lhe habilitando para ser professor de matemática da própria Secretaria Municipal de Educação.
Só que é o seguinte, lá é o outro cargo, é um cargo que é um cargo de professor. Olha, o nível, nível superior. Nível superior, professor. Antigamente, o nome disso chamava-se de acesso ou ascensão. Ou seja, o cara, ele tinha o acesso, porque ele já era servidor público. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte, que essa forma de provimento chamado de acesso, contraria a Constituição, porque a Constituição falou que é através de concurso público. Ele até pode ter aqui, mas ele tem que ter apenas pelo cargo pelo meio de concurso público. Aí. Antes não. Antes era do tal do acesso. Então isso não existe mais. Moral da história. Mesmo estando aqui o acesso, vocês têm que entender com profundidade isso. Esse cara aqui, ele foi julgado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal e isso está em todos os estatutos, né? Beleza, professor, e qual que é outra forma que o Supremo Tribunal Federal também julgou? Também foi a transferência, né? Eu vou apagar esse cara aqui. Entenderam o que é o acesso, né? Ah, professor, e aí, como é que isso aqui é tratado nos outros estatutos? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, qual que é a forma de provimento? Cara, prova de concurso, o examinador ele não vai complicar a sua vida. Você tem que saber que é o 4Rs ANP. Tá? 4R ANP. Isso que essa que é a forma de provimento do concurso público, né? Aí eu tenho o nosso PowerPoint aqui, que eu estou fazendo aqui, uma mágica, né, para a gente se adaptar, tá? Então, olha aqui, né? Então, o que acontece aqui? Você vai lá na 8.112, tá? Lá na 8.112. Lá na 8.112, para vocês terem uma ideia aqui, eles falam aqui, ó, são formas de provimento do cargo público, ó, nomeação, promoção. O 3 estava escrito, a ver se é acesso ou transferência. Espera aí, vamos ver aqui. Ó, ascensão e transferência. Ascensão e transferência, esses dois instrumentos aqui foram julgados inconstitucionais pelo Supremo. Tá? Então você já sabe o que é o acesso. Então, acesso, o cara entrava numa carreira em nível médio, fazia um curso superior e ele pulava para o cargo de nível superior. O Supremo falou, não, isso é uma forma de burlar o concurso público, então não existe isso. E a transferência, professor? Então você está lá no cargo lá de professor, por exemplo, tá? E aí você era transferido para o cargo de fiscal. Sem concurso público, você tinha um outro provimento originário em outro cargo. O Supremo falou, então, transferência e ascensão ou acesso são inconstitucionais. São inconstitucionais. Por quê? Porque é uma forma de tentativa de burlar o concurso público. Bacana? Fechou aí? Então, essas aqui são as formas de provimento, tá? As formas de comprimento, ó, 4Rs ANP. Fechou? Então tá aí, o artigo 10 a gente matou para vocês, né? E agora, pessoal, agora a gente vai tratar cada uma de forma de provimento, tá? Então nós temos aí primeiro a forma de nomeação. Nomeação você já sabe que é um ato político, editado por quem? Por chefe do poder. Tá? Então esse chefe de poder, ele tem aí essa obrigatoriedade, essa condição, né? Então a nomeação, né? Far-se-á. Agora é a nomeação. 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo, cargo isolado da carreira. Então você vai nomear, olha aí, ó, então a nomeação, tá? É para cargo efetivo. O que é cargo efetivo, professor? Você tem que entender, né? É cargo de carreira, né? Cargo efetivo, tá? Cargo efetivo. Tá? Cargo efetivo aqui, o cargo de carreira. Tem um. Beleza? Fechou, né? Quando se tratar de cargo. E no cargo efetivo, para você nomear, você vai ter que ter obrigação do concurso. Tá? Concurso é obrigação anterior. Beleza. Outro exemplo de cargo de nomeação, cargo em comissão. Tá? Então, cargo em comissão, tá? Cargo em comissão, você vai ser nomeado, né? O que é o cargo em comissão? Ele é de livre nomeação e exoneração. Tá? É um cargo de direção. Professor, qual que é a diferença aqui, professor? Cargo de comissão. Cargo de comissão é para as funções de direção, chefia e assessoramento. Tá aí, tá?
cargos em comissão, beleza? Então temos cargo em comissão para direção, chefia e assessoramento. E ele colocou cargos de confiança. Cargos de confiança. Aí tem uma diferença gritante com os outros estatutos desse cara aqui. Esse cargo de confiança, você vai ter que entender que o legislador quis chamar função de confiança. Aí, ó. O que é função de confiança? É cargo de confiança, tá? Ok? Comissão, cargo comissionado. Ambos, os dois tipos de nomeação, tá? É chamado de livre nomeação e exoneração. Por exemplo, eu sou o prefeito. Prefeito é nomeado? Não. O prefeito não é nomeado. Por que não é nomeado? Porque ele não está ocupando aqui um cargo de carreira. Ele ocupa um cargo público? Sim, o prefeito ocupa um cargo público, beleza. É um cargo em comissão? Não. O prefeito ele é diplomado. Ele participa de um processo eleitoral, ele vence a eleição e o Tribunal Regional Eleitoral vai diplomar o cara. E claro que aí ele vai ter o ato de posse dele junto ao parlamento, junto à Câmara Municipal, ele vai assumir as suas funções. Tá? Então o prefeito ele não é nomeado, né? Ele é diplomado, preste atenção. Então é o seguinte, o servidor efetivo, beleza, né? Então é o seguinte, o prefeito, ele não administra sozinho. Aí ele precisa de quê? De ser assessores. Ele precisa de direção, de chefia. Então ele vai nomear o secretário de educação. O secretário de educação é um cargo comissionado. Então é um cargo que tem atribuição de quê? De dirigir, de direção, de liderança, de chefia. Então é um cargo em comissão. O que acontece? O cargo de carreira, né, o cargo efetivo aqui, ele vai evoluir para a estabilidade. Estabilidade, né? Já o cargo em comissão não tem estabilidade. Tá? Porque tem o concurso público, né? Caráter efetivo, né? Tem o concurso público, caráter efetivo, ele faz o estágio probatório, ele ganha a sua estabilidade, ele passa a ser estável. Agora, o cargo em comissão, ele é ad nutum, ou seja, ele pode ser nomeado a qualquer maneira, é livre nomeação e exoneração, ou seja, não depende de concurso público, nem a comissão, nem a função de confiança. O cargo em comissão, tá? Ele pode ser ocupado por duas pessoas, né? Ele pode ser ocupado por servidor efetivo, ó, efetivo, e ele pode ser ocupado, tá, por não efetivo. Tá? Normalmente, né, quando é secretário, ele chama a gente de fora, não efetivo, então um cargo em comissão. Ele não faz concurso, mas ele pode ser exonerado a qualquer momento. Tá? Agora, efetivo, sim, pode ser também aí. Ele pode ser também nomeado aí para o cargo de comissão. Professor, beleza. E a função de confiança que chamou cargos de confiança, né? Essa função de confiança aqui, atenção, eu vou colocar aqui, ó, exclusivamente para efetivos, tá? Exclusivamente para efetivos, tá? Esse cara aqui, função de confiança. Professor, eu não consigo entender, professor, uma função de confiança, um cargo de confiança que é somente efetivo. Tá? Então eu tenho que dar exemplo de escola para vocês, eu tenho que dar exemplo para vocês de polícia, que eu tenho bastante aderência a isso. Quer ver o exemplo? Vamos lá. Escola. Tá? Escola. Não existe lá uma função chamada coordenador pedagógico. Sim. O coordenador pedagógico. Papo reto, pensar, raciocínio, experiência de mundo. Você tem que usar isso para a prova. Tá? O que acontece para esse cara? O cara lá, o que acontece ele? O coordenador pedagógico. Qualquer um pode ser coordenador pedagógico na escola? Não, prof. Quem que pode ser coordenador pedagógico na escola? Apenas quem? Professores. Então, apenas professores podem ser coordenador pedagógico. Então, é uma função de confiança. Então, tá lá. Escrivão-chefe, investigador-chefe.
Então, o quê? É somente investigadores que vão... O que esses caras vão fazer? Eles vão organizar ali o trabalho da escrivania, o trabalho ali de investigação. Então, o quê? O que acontece? Para a administração pública ela fazer acontecer, para ela entregar os produtos, você vai ter que ter o quê? Um grupo de pessoas que vão ocupar cargos de liderança, que é o quê? De direção, chefia e assessoramento. O cargo de carreira, tá? O cargo efetivo, eles são cargos o quê? Operacionais. Tá? Por isso que eles querem concurso público, eles querem estabilidade. Então, essa é a regra. Então, temos função de confiança, exclusivamente para servidores efetivos, cargos de confiança. Nós temos cargos em comissão que podem ser ocupados por servidores efetivos e não efetivos. É de livre nomeação e livre exoneração. E já o caráter efetivo, nós temos o quê? A obrigatoriedade do concurso público. A obrigatoriedade do concurso público. Fechou? Beleza, vamos apagar esse cara aqui. E vamos continuar aqui na interpretação da nossa lei. Vamos agora para o artigo 12, né? Aqui a gente vai bater artigo por artigo, gente. Esse curso aqui não é uma aula, é um curso, né? 12, vamos lá. A nomeação para cargo isolado ou de carreira, tá? Depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos estabelecidos em ordem de classificação e o de prazo de validade. Né? Então aí, né? Então isso que eu falei para vocês, né? Cargo isolado e cargo de carreira. Vamos ter que explicar esse cara para você. Ah, professor, o que é um cargo isolado? Tá? Cargo isolado porque não há movimentação. Não há movimentação na carreira. E carreira há movimentação, tá? Ah, professor, eu não entendi esse sujeito. Tudo bem, né? Vamos aqui pegar esse cara aqui. Para aí. Já vamos falar do concurso público, tá vendo aí, ó? Ah, professor, aí, ó. Beleza. Vamos pegar aqui um slide em branco aqui. Estou falando o quê? Ó, isolado. Tá? Agora vamos pegar um cargo de carreira. Professor, o que você está explicando? Estou explicando a diferença entre cargo isolado e cargo de carreira. O cargo de carreira, há movimentação na carreira. Há movimentação. Certo? Há uma carreira. Então, o cara aqui tem, ó, classe A, classe B, classe C e classe D. Então, o cara entra no A1, beleza? Passa um tempo, ele pula para o P2. Passa um tempo, ele passa para o C3. Depois ele passa para o 4. Depois ele chega aqui, ó, no D5. Ele não se movimentou na carreira. Então, essa movimentação aqui chama-se carreira. Tá? E o cargo isolado? Não tem. Só tem lá um vencimento. Pronto. Não tem movimentação no cargo isolado. Tá? Professor, eu quero exemplo de cargo isolado. Tudo bem. Um cargo isolado de provimento de concurso público. Então é o seguinte, vamos lá. Não é carreira, né? Professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso. Tá? Então, professor titular. Então, o que é o professor titular? O titular está aqui. É a classe D. É o titular. Então, o que acontece, né? Só está aqui, ó, ele já pega esse cara aqui, não tem a movimentação titular, então ele já recebe o quê? O último nível e classe, né? Não tem essa movimentação de carreira. Então isso que é cargo isolado. Então o estatuto sabiamente falou, cargo isolado e cargo de carreira, né, para provimento efetivo, há necessidade de aprovação prévia em concurso público. Professor, por que a obrigatoriedade do concurso público? Porque assim a Constituição Federal quis. Olha aí, no artigo inciso 2º do 37, a investidura em cargo ou emprego público, ó, cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Professor, o que é emprego público? É aquele que é regido pela CLT, tá? As empresas estatais, de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei prevista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei,
de livre nomeação e exoneração, que é o cargo comissionado, que a gente já explicou para vocês, né? Então, regra geral, concurso público, beleza, isso aí que você tem que saber. E para a prova, o cara vai abusar um pouco do seu conhecimento. Na prova, ele vai abusar um pouco do seu conhecimento. Então, o que acontece? Você vai ter que saber as situações onde há o provimento sem concurso público. A nomeação sem concurso público, né? Então, primeiro, né? Provimento sem concurso público. Cargos eletivos. O cara exerce o mandato, tá? Ele exerce o mandato. O prefeito, o vereador, o governador, o deputado, o presidente da república, senador, todos eles ocupam... É concurso público que o cara faz? Não. É um provimento sem concurso público, né? Nesse caso eletivo aqui, o cara não vai, professor, ser nomeado. Ele vai ser diplomado. Aí, ele vai ser diplomado. Então, o que acontece? É uma situação de exceção, tá? Segundo caso, sem concurso público, né? Os cargos em nomeação, cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, chamado de ad nutum, né? Olha, são os cargos comissionados, né? E esses cargos comissionados, eles terão, é somente para direção, chefia e assessoramento, tá? Você não pode nomear um cargo em comissão para o cara ser fiscal, não pode, tá? É somente para essas funções, né? 3, outra coisa, sem concurso público, contrato temporário. Esse aqui é o contrato temporário, esse cara aqui é o contrato interino, por tempo determinado. Não há concurso público. Ah, professor, mas eu fiz uma prova para ser contratado da Secretaria de Educação. Você fez uma prova, mas você não fez concurso público, você fez processo seletivo. Processo seletivo é diferente de concurso público, tá? Então, processo seletivo é diferente de processo seletivo é diferente de concurso público. Vamos continuar. 4 hipóteses, né? Hipóteses constitucionais, que são expressamente previstas na Constituição. Por exemplo, ministros do TCU, tá? Ministro do STF, do STJ, do TST, do TSTM. São todos o quê? Esses caras aqui. Eles são o quê? Todos eles, né? Todos eles aqui, eles não fazem concurso público, né? Então é um provimento aí de nomeação, tá? É um provimento de nomeação. Isso aqui são todos cargos isolados, não há movimentação na carreira aqui, o hipótese número 4. Então, mas é sem concurso público, né? Professor, quais outras situações aí que há o provimento de cargos públicos? Tudo isso aqui é cargo público. Por que são cargos públicos? Porque fazem parte da administração pública, né? Vamos lá. Servidores estabilizados. O que é o servidor estabilizado? Vem comigo, pense comigo. Olha só, vem aqui, no prof. A Constituição de 1988, o que ela fez? Ela trouxe a obrigatoriedade da realização da aprovação prévia em concurso público. Então, isso foi o marco. Antes não tinha isso. Você pega aqui a linha do tempo, tá? Então, aqui, 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, o marco, né? Então, daqui para cá é somente concurso. Beleza. E aí, professor, daqui para cá? Cara, daqui para cá, teoricamente, tinha que ser mandado embora. Aí o Constituinte quis garantir, né, tá, o direito líquido e certo. O que ele falou? Todo mundo que entrou 5 anos antes, tá, foram exonerados. Aí, esse povo aqui, ele garantiu, foram considerados estabilizados. Então, na Constituição de 88, o cara entrou aqui em 1975, tá? Então, o que acontece esse cara aqui? Esse cara aqui já tem direito adquirido. Então, esse cara aqui, ele entrou no serviço público, tá? Ele vai ser o quê? Estabilizado. Ele não vai poder ser mandado embora. Então, 5 anos antes, de 83 para frente, né? E esse pessoal que entrou aqui, levou um pé na bunda. Foram o quê? Exonerados, né? Então, aí, 5 anos, pelo menos 5 anos continuados, né? Então, esse cara aqui foi o quê? Estabilizado. Então, isso aqui é uma forma de provimento sem concurso público.
Eu estou trazendo para vocês as hipóteses, assim que cai em concurso, não adianta a gente ser o decoreba aqui do artiguinho, você tem que ter uma compreensão de número, de fundo, né? Beleza, e última hipótese, professor. Última hipótese aí de servidores aí de provimento sem concurso público, né? É o agente comunitário de saúde e endemias, né? Então vamos lá, né? O que acontece aqui? Isso aqui já é um monstrinho, né? Ó, você viu, ó, primeira coisa, já, ó, agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? O que ele fala aqui, né? Ele fala o seguinte, que o provimento criou um emprego público, ou seja, esse cara aqui trabalha na secretaria, no ministério, tá? No ministério da administração pública direta, sendo direta, deveria ser estatutário, mas ele é emprego público, ou seja, ele CLT, e o provimento é através de processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária. Tá? Então, ele é processo seletivo público, tá? Ele não é concurso público, ele ocupa um cargo público, no caso aqui o emprego público, né? Mas ele é sem concurso público, porque é processo seletivo público, ou seja, ele é um monstrinho na administração pública. Isso cai? Cai sim em prova de concurso. Então, essas são as 6 hipóteses. Você quer passar em concurso, coloca no seu caderno a hipótese de provimento sem concurso público. O restante é o quê? É tudo com concurso público, previamente. E isso não vai mudar, tá? Isso não vai mudar, tá? Beleza, vamos continuar aqui a nossa aula, né? Ok. Então, tudo isso aqui é para a gente explicar o artigo 12. A nomeação para cargo isolado, já expliquei para você que é cargo isolado, ou de carreira, que há movimentação, depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. O que é a ordem de classificação? É o benefício de ordem. Eu passei em primeiro, eu fico em primeiro. Tá? O que significa, professor? Prazo de sua validade. A gente vai ver que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, né, prorrogáveis por mais 2, até 2 anos. Né? Ou seja, não pode chamar ninguém que foi aprovado fora do prazo. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira depende de promoção e acesso. Olha, ó, promoção, né? Acesso não tem mais, né? Que era de nível médio para o superior, por exemplo. Né? Serão estabelecidos em lei que fixará a diretriz do sistema de carreira da administração pública municipal e seus regulamentos. Beleza, né? Vamos lá, agora a gente vai falar do concurso público, né? Do concurso público nós já falamos o seguinte. Primeiro, professor, da obrigatoriedade do acesso através do concurso público para os cargos efetivos. Aí a gente viu todas as hipóteses de quê? De provimento sem concurso público. Beleza. Então, o concurso público foi o quê? Um ganho importantíssimo da onde? Foi um ganho importantíssimo da Constituição Federal de 88. Para o provimento das carreiras da administração pública municipal, direta, indireta, autárquica e fundacional, exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37.2 da Constituição, que é o inciso que nós já lemos, que é esse inciso aí que cobra a realização do concurso público. Parágrafo 1º. O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos no respectivo edital. Porque ele fala concurso público de provas e títulos. Prova lá, pode ser uma prova objetiva de xizinho, 50 questões, por exemplo. E títulos? Títulos ele quer ver o quê? Quanto mais qualificado, você tem que ser o quê? Tratado de forma diferente, tá? Então as regras dos títulos, mestrado, especialização, tempo de serviço, serão definidos aí no edital. Importante, questão de prova, hein? Questão de prova esse cara aqui. Fica assegurada a participação e fiscalização em todas as fases do certame de representante indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Então, aí, no município de Rondonópolis, todo e qualquer concurso, tá? Todo e qualquer concurso, o prefeito deverá dar assento à comissão organizadora, aos membros do sindicato. É trazer, né? Aumenta o controle social, né? E os caras realmente têm que participar. Os editais de concurso público para a carreira deverão abranger os aspectos de formação geral e formação específica, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais exigidos pelos órgãos e instituições. Ou seja, né, isso aqui a gente já trabalha aqui na LAC.
Então, o que acontece? Está colocando as regras para a realização da prova. Então, você vai ter conhecimentos básicos, que serão comuns a todos os cargos, né? Isso é uma formação comum, língua portuguesa, matemática, direito administrativo, direito constitucional, estatuto, né? Tudo para todo mundo, e conhecimentos específicos, né? Ah, professor, quero fazer a prova para advogado. Vai ter conhecimento específico para advogado, para médico, e assim por diante, né? Parágrafo 4º. Nos casos onde o título apresentado servir para o ingresso na carreira ou para pontuação no concurso, o mesmo não poderá ser utilizado para elevação de classe quando houver. Né? Olha aí que coisa interessante, né? Isso aqui, cara, isso aqui com certeza, esse cara aí, meu, tá? Esse cara aí vai ser, ele tem que ser derrubado, tem que ser declarado inconstitucional. Por exemplo, vamos lá, eu faço uma prova, né, de nível superior e eu vou lá, né, e eu apresento o meu título de mestrado, porque eu sou mestre, né? Apresentei meu título de mestrado. No que eu apresento meu título de mestrado, tá? No que eu apresento meu título de mestrado, tá? Olha só. Eu ganho aí 5 pontinhos. Beleza, mérito meu, passei em primeiro lugar. Só que na minha carreira, para ascender a classe C, A é graduação, B é especialização, e C é mestrado e D é doutorado. Ok? Aí o que acontece? Eu cumpro o interstício. Aí quando eu vou lá para o mestrado, o cara fala que eu não posso utilizar o meu título de mestre que eu entrei para o concurso público. Isso é inconstitucional. Não pode. Tá? Isso é excludente, com certeza aí. Tá? Com certeza aí. Se você tiver com essa dificuldade, pode me procurar aí que eu faço ação. Tá? Então não pode, beleza? Vamos lá, artigo 14, né? O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aqui está na Constituição, isso aqui é universal. Né? Professor, vamos lá. O concurso público, caso 1, aqui. Normal, prazo, 2 anos. Está no edital. Então ele pode ser prorrogado por mais 2. Só que esse mais 2 aqui é um ato discricionário do prefeito, né? No caso aqui. Professor, pode isso, o concurso público ter um prazo de 2 anos, só que o prefeito vai prorrogar por mais 1 ano. Não, não pode. Isso aqui é falso. Caso 3. O concurso público pode ter, professor, prazo de 6 meses? Pode. E ele pode ser prorrogado por quanto? 6 meses. Professor, pode ter concurso público com prazo de 1 ano? Pode. E pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, isso que diz aí o artigo 14. O concurso público terá validade de até 2 anos, tá? Podendo ser prorrogado uma única vez. Isso é basicão, tá? Basicão mesmo, né? Ok? Vamos continuar, né? Esse artigo 14, vamos lá, vamos continuar. O prazo de validade do concurso e as condições para a sua realização serão fixados em edital. Então, o edital faz lei entre as partes, né? Que será publicado no órgão oficial do município em uma vez em que o jornal de circulação regular no município de 3 vezes, devendo mediar entre a primeira publicação e a última no jornal local, num prazo mínimo de 15 dias, né? Então ele está dizendo aí, ó, que tem que publicar. Então, parágrafo 1º, ele está dando o quê? Ampla publicidade, né, do concurso. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo inicial de validade ainda não expirado, né? Então, o que acontece aqui, gente? O que eu quero falar para vocês aqui no concurso público, né? Isso que ele está falando ali, tá? Ele está falando o seguinte, aqui é uma regra, você não pode fazer enquanto tiver concurso válido anterior. Na Constituição ele fala diferente, ele fala o seguinte, você pode até fazer, mas você tem que chamar primeiro os antigos primeiro, tá? Isso aqui é 15. O edital do concurso estabelecerá requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Ok, né? Posse e exercício, né? Vamos lá falar da posse e do exercício, né? São institutos diferentes, tá? Professor, como assim? Posse, tá? Posse, né? Então, primeiro, tá? Você vem aqui, ó, você faz o concurso. Beleza, né? Fez o concurso, aí ele vai ser homologado,
Aí tem a posse. O que é a posse? Posse é um ato de governo. Ó, aliás, né? Tem uma coisa aqui antes da posse, né? Antes da posse aqui. O cara faz concurso, tá? Aí ele é nomeado. Quem que faz a nomeação é um ato de governo, tá? Aí é o seguinte, ele é nomeado. Depois que ele é nomeado, ele vai ter um prazo para posse. O que é a posse? É um ato formal. Ele vai assinar um cara chamado termo de posse. Nesse termo de posse, a autoridade competente vai assinar junto com ele, na qual essa autoridade competente vai certificar que ele apresentou todos os documentos, que ele fez o juramento, ele aceitou a cumprir todas as regras vigentes do cargo público. Então ele está posse. Aqui no ato da posse, ele já é servidor. Ele é servidor público, ele já passa a ser servidor público. Tá? O que é o exercício? É o trabalho em si. Ele passa a trabalhar. Professor, são coisas diferentes? Sim. Por exemplo, eu posso tomar posse no dia 5 de maio. Tá? E eu posso entrar em exercício, por exemplo, no dia 20 de maio. Tá? A lei vai lhe dar um período para você entrar em exercício. Tá? Então, isso é posse e isso é exercício. E a gente vai falar todos os detalhes de posse e exercício nesse vídeo. Vamos lá, posse. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, juramento, eu juro, né? Formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, a posse, gente, preste atenção, tá? A posse é um ato formal, tá? A posse é um ato formal solene, onde você vai ter que entregar todas as suas certidões, toda a sua documentação, você vai ter que fazer seu exame médico para entrar, para ocupar esse cargo. Tá? A autoridade confirma, ele assina, você faz um juramento. É um ato solene. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. O que é isso? A nomeação. Prorrogáveis por mais 30 dias a requerimento do interessado. Então, olha que coisa legal, né? Então, o prazo da posse são 30 dias, né? E aí, professor? E aí eu tenho que trazer aqui uma situação para vocês aqui, né? Olha aqui, ó, tá? Olha aqui, tá? Uma coisa muito importante para vocês aqui, né? Então, aqui na lei 1752, então você tem aqui o concurso público, você tem a nomeação, que é o ato de provimento que ele chamou, é a nomeação. Você tem 30 dias, mais 30 dias para você tomar posse. Aí lá falou, 30 dias, então é publicado a sua nomeação, você tem 30 dias para correr atrás da documentação. Tá ali, né? O que acontece? Uma coisa muito importante aqui, né? Muitas pessoas fazem concurso público que estão estudando ainda. Ele faz o concurso de nível superior. E ele não tem ainda o quê? O diploma de nível superior. Professor, eu vou fazer o concurso. Na inscrição eu tenho que apresentar o diploma? Não. Você deverá apresentar o diploma no ato da posse. Por isso que o legislador dá um prazo aqui, para você correr atrás da documentação. Então, na posse que você vai fazer isso, né? E aí, professor, cara, isso aqui você tem que saber. Isso aqui você tem que saber. Por quê? Porque isso aqui varia muito, há muita variação. Olha só, você pega aqui, tá? Na lei 8.112, tá? Da União, posse é 30 dias, exercício 15. Aqui é 30, 30, 30, 90 dias, né? Você pega na LC 04, que é do Estado, posse 30, exercício 15. Você pega a LC 93, que é o Estatuto da Prefeitura de Cuiabá, é 30, 30, 5 e 5. Ó, 30, 30, 5, 5. Você pega aí, profissional da educação do Mato Grosso, né, de Cuiabá, é 30, 30 e 5. Então varia bastante isso. Então você tem que saber dessas informações, cara, tá? Você tem que saber dessas informações aí, né? Ok? Você tem que saber dessas informações, porque isso cai muito, né? Então a posse é 30, 30, tá? Dias, né? Em se tratando de funcionário em licença,
Afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Ah, professor, eu não entendi o parágrafo 2º. Então você vem comigo que agora é hora de você aprender isso em definitivo. Você já é servidor público do município de Rondonópolis. Tá? Você trabalha, tá, na escola municipal, você é secretário, você é técnico educacional, concursado, estável, né, aprovado, tudo bonitinho, lindo. E aí você vai e faz o que? O concurso, tá? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Aí você pega, né, e faz o concurso público do quê? Você vai lá e faz o concurso público, cara. Aí você vai e faz o concurso público da Câmara Municipal, tá? Você faz o concurso da Câmara Municipal de Rondonópolis. Você foi aprovado. Ótimo. O que acontece? Os cargos não são acumuláveis. Os cargos não são acumuláveis. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar posse lá. Aí o seguinte, cara, o que ele está falando ali? Só que você está de férias. Você está de férias no cargo anterior, lá da escola. O que diz a lei? Não só aqui, todas as leis de estatuto são a mesma coisa. Ó, vai contar o seu prazo no término do seu impedimento. Então você vai gozar suas férias e depois você vai correr atrás da documentação. Ó. Em se tratando de funcionário em licença, ok? Afastado por qualquer outro motivo legal, férias, por exemplo, né? O prazo será contado do término do impedimento. Justo? Mais do que justo, né? Ok. Parágrafo 3º. O funcionário poderá tomar posse através de procurador constituído que apresente num prazo legal um instrumento de mandato com poderes específicos. Ou seja, esse aqui é um dos assuntos que mais é cobrado, né? Então o que é posse? Posse é um ato geral, posse, ele é um ato que? Posse é um ato solene, um ato formal. Tá, na qual você se apresenta para a administração pública, você foi nomeado, você fala, eu estou habilitado para esse cargo, você vai apresentar todos os documentos e vai fazer o juramento. Ali você toma posse, beleza, tá? Aí é o seguinte, o que acontece? Cara, você está com uma viagem para Paris aí, que você comprou, você passou no concurso, entendeu? E cara, e você não vai ter tempo para tomar posse. E você está em viagem, e agora? Aí você pode fazer uma procuração. Detalhe, procuração específica, tá? O que é poderes específicos? Você vai nomear alguém para te representar somente para esta finalidade, que é efetuar a posse, né? Somente com essa finalidade. Então, esse fato da procuração específica é cobrada muito em prova de concurso, tá? Então, pode fazer isso, tá? Procuração específica. Então, a posse cabe procuração específica. Agora, e o exercício? Não. O exercício não cabe procuração específica, professor, né? Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, tá? Então, somente posse. Não, posse só por nomeação, beleza, né? No ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, o qual deverá ser atualizada anualmente, bem como apresentará declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, né? E aí, professor, esse cara aqui, são duas situações específicas que eu tenho que explicar para vocês, importantíssimas, né? Duas situações muito importantes esse cara aqui, tá? Duas situações, tá? Primeira situação. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, tá? Ela fala o seguinte, tá? Ela fala o seguinte. Todo mundo que vai ocupar um cargo público, ele tem que entregar a declaração de bens. Beleza. Tá? Para que isso? Para controle mesmo. Fiscalização, controle, fiscalização. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte. E todos os anos você vai ter que atualizar, junto ao órgão de gestão de pessoa, a evolução do seu patrimônio, que pode ser comunar aí com a entrega da sua declaração de imposto de renda. Então, você pode fazer isso. Beleza? Bingo, 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 você já sabe isso. Então, isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, o que ele fala aqui? Ó? Declaração de cargo inacumulável, né? Então, o que você faz, né? Lembra aquele caso que eu falei para você que o cara lá, ele é técnico educacional e passa no concurso
da Câmara Municipal? Lembra, professor? Então é o seguinte, o cargo é inacumulável. Então o que ele vai fazer? Ele lá na prefeitura, lá na Secretaria de Educação, Municipal de Educação, ele vai pedir exoneração pelo motivo de cargo, pela aprovação em concurso público por cargo inacumulável. Ou seja, ele vai motivar a sua exoneração. E lá na posse do outro cargo, ele vai pegar esse mesmo papelito e vai entregar lá e vai falar o seguinte, olha aqui, eu pedi exoneração para estar habilitado, tá, na declaração do exercício ou não. Tá? Eu estou agora em exercício para você tomar posse, beleza? Por que você deve fazer isso? Então, tem lá e cá. Porque se ocorrer alguma merda, por exemplo, no estágio probatório, você pode retornar ao cargo de origem, que a gente vai falar muito sobre isso nessa aula, inclusive, né? Beleza. Professor, o que trata aqui o parágrafo 6º, né? O parágrafo 6º trata a seguinte situação. O cara foi nomeado. Então ele tem 30 dias mais 30 dias para tomar posse e lá assinar o papelito. Que pode ser ele, pode ser por procuração específica. Tem 60 dias. Ele não cumpriu o prazo. E aí? Primeiro, ele foi nomeado por um ato de governo. Um ato administrativo, um ato de nomeação. Então, o que acontece? O prefeito vai ter que... Ele não tomou posse, então ele não vai ser exonerado. Na prova vai falar que ele vai ser exonerado. Ele não vai ser exonerado. O que vai acontecer com ele, cara? Vai acontecer o seguinte com ele. Vai acontecer o seguinte com ele. Olha só o que vai acontecer com ele, tá? Ele vai acontecer o seguinte com ele. Ele vai ser publicado um novo ato para tornar o ato anterior sem efeito. E aí ele poderá chamar outro da fila. Então, isso cai em prova. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º, ou seja, 30 mais 30 dias, né? Será tornado sem efeito o ato de provimento e a posse do servidor que, a tempo da nomeação, seja detentor de outro cargo público de provimento efetivo, ainda que licenciado. O que o cara está falando aqui? O cara aqui, isso aqui é uma inovação, né? O cara, né, ele estava licenciado no outro cargo público, ele fez o concurso da Prefeitura de Rondonópolis, passou e achou que estava beleza. Não, agora com esse dispositivo, ele vai ser tornado sem efeito a sua nomeação. Por quê? Porque ele não estava habilitado corretamente, né? A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, ou seja, você vai passar, né, na perícia médica do Estado. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, o cara vai ocupar uma coisa chamada cargo público, né? E esse cargo público, você vai ser um profissional, e para você ser um profissional, você vai ter que ter saúde física e mental. Agora, olha o que diz o parágrafo único, né? Médico oficial, ou seja, na perícia do município. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Claro, né? O exercício. Agora a gente vai falar do exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, efetivo. Ali é o trabalho em si, ele começa a trabalhar. Professor, então você tem a posse. Beleza. O exercício tem 30 dias para o exercício, né? Você tem 30 dias para o exercício. Para que isso? Cara, para às vezes você vai lá, você toma posse, você precisa dos 10 dias para você fazer sua mudança, por exemplo. Então, isso que diz aí o legislador, tá? Esse é o exercício. Quando você começar a trabalhar, você começa a ganhar. Na posse, não, tá? Agora, professor, eu sou um cara que eu já estou pronto. Você pode, professor, fazer um ato contínuo? Pode. Então, eu posso tomar posse de manhã às 10 horas no Recursos Humanos, por exemplo, tá? E no período da tarde eu posso me apresentar à repartição, entrar em exercício, que você passa a ganhar, né? A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário compete dar-lhe o exercício. Então, o que acontece assim? O cara vai lá na gestão de pessoas, no RH da prefeitura, toma posse, apresenta os documentos, apresenta a declaração de imposto de renda, todos os documentos, tudo. E aí, professor? Ele assina o termo de posse e faz o juramento. Ok. Então, ele é servidor público. Ele vai receber um papelito para o exercício. Ele vai entregar esse papelito aonde? No seu superior hierárquico, lá, o chefe do órgão, né? Onde ele vai ser dado o exercício. Ou seja, você vai trabalhar aqui nessa mesa e vai fazer tal coisa. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário.
Professor, o que é assentamento individual? Assentamento individual chama-se ficha funcional. Toda a sua vida pregressa na administração pública tem na sua ficha funcional todas as suas movimentações. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, né? Professor, como assim, professor? Elementos necessários. Por exemplo, foto 3x4, né? 20. A promoção ou acesso, nós não temos mais acesso, não interrompe o tempo de exercício que é dado como novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário, né? Então, como não tem ascensão aqui, é só promoção. O que está dizendo aqui? O cara está no A1, ele fez uma especialização, ele cumpriu todos os requisitos para ser promovido, para se movimentar na carreira, então ele vai para B1. E aí, professor? Ele foi para B1, o tempo de serviço na carreira ele é contínuo, não pode interromper e reiniciar. Tá? Então, isso está dizendo, e tem que ser publicado no Diário Oficial. Artigo 21. O funcionário, tá? O funcionário que deva ter exercício na localidade fora do município, fora da sede do município, mas dentro dos limites territoriais deste, terá 30 dias de prazo para fazê-lo, incluindo, neste tempo, o necessário ao deslocamento para a localidade a que for designado. Então, o cara tem 30 dias, né? O prazo que alude o caput do presente artigo será contado a partir do vencimento do prazo inicial de 30 dias previsto para o artigo 16, que é da posse, ok, né? Artigo 21A. Constitui, tá, requisito obrigatório para a posse e manutenção do cargo público em decorrência do provimento efetivo a residência fixa no município de Rondonópolis, né? Olha que lei, que coisa interessante. Então, o cara colocou o seguinte, olha, se você vai ocupar um cargo efetivo, você tem que residir aqui. Então, ele vai ter que comprovar domicílio no município de Rondonópolis, tá? Artigo 22. Vamos lá, né? Artigo 22, ele fala: ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 36 horas semanais de trabalho, salvo quando for estabelecida duração diversa assegurados os direitos adquiridos, né? Então, qual que é a carga horária lá? 36 horas semanais, né? Ah, professor, quando é diversa, é o cara que trabalha em regime de escala. Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão exigirá do seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Esse parágrafo único, nós temos aí alguns efeitos muito importantes, né? Primeiro, se você for nomeado qualquer cargo de comissão, você tem que ser dedicação exclusiva. Você vai ter que descompatibilizar de tudo para ocupar o cargo de direção. Bingo! Tá? Então é dedicação exclusiva. Outro, podendo ser convocado a qualquer hora, ou seja, você aí fica sobre regime aí de sobreaviso, né? E aí, professor? Cara, vamos fazer o seguinte, pessoal. Estabilidade já é um outro assunto. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos dar um tempozinho aqui na nossa aula. Vamos tomar um cafezinho, tá? E a gente retorna aí na parte 2 dessa aula. Clique like.